Fala galera, eu sou o professor Eduardo, tudo bem? Gente, trigonometria é um assunto muito importante, costuma cair nas provas de matemática e hoje você vai aprender trigonometria no triângulo retângulo, tá bom? Outra coisinha, eu deixei um link na descrição com um mapa mental campeão pra você, é só clicar e baixar. Bora pra aula? Roda a vinheta. Bom, vamos lá, gente. Vamos começar a nossa aula de trigonometria no triângulo retângulo. Primeira coisa, o que é triângulo retângulo, professor? É esse triângulo aqui, ó, que tem um ângulo de 90 graus, tá? Então, todo triângulo que tiver um ângulo de 90 graus, a gente chama de triângulo retângulo. Eu preciso alertar você para você tomar um cuidado. Esse triângulo aqui nós vamos usar tanto agora na trigonometria quanto no teorema de Pitágoras. São matérias diferentes, toma cuidado para não confundir, tá bom? E olha só, no triângulo retângulo eu tenho tamanhos de lado. Isso daqui é um tamanho, vai ser um número, sei lá, 3, 4, 5, é um tamanho de um lado. Esse daqui é outro tamanho, isso daqui é outro tamanho. Estes números estão em posições bem específicas. Essas posições têm nomes e esses nomes são importantes. Então, olha só, cateto, cateto e oposto a 90 graus eu tenho a hipotenusa. Que nome esquisito é esse, professor? Hipotenusa. Hipotenusa é uma palavra que origina lá do grego, tá? Se eu fosse traduzir, seria algo como o comprido que está embaixo. Porque eles desenhavam o triângulo retângulo assim, ó. Então a hipotenusa ficava aqui embaixo. Então seria o lado comprido que está embaixo. Mas isso não importa muito. O que importa? Cateto, cateto. Oposto a 90 graus, hipotenusa. Beleza, professor. Entendi o que é triângulo retângulo. Saquei que estes nomes aqui são esquisitos, mas é só nome de posições. O que é trigonometria, então? Trigonometria é uma parte da matemática que liga, que relaciona o tamanho dos lados, né, dos catetos e da hipotenusa, com os ângulos. Então, olha só, se eu aumentar ou se eu diminuir este ângulo aqui, vai mudar esse cateto. A mesma coisa se eu aumentar ou diminuir este ângulo, vai mudar esse cateto aqui. Então, sempre que eu quiser relacionar tamanho do lado do triângulo retângulo com a abertura do ângulo, quem que faz isso? Trigonometria. Beleza, professor, entendi o que é. Como que calcula, então, seno, cosseno e tangente? Olha só. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. E se é oposto a alguém, é oposto a algum ângulo. Eu preciso adotar sempre um ângulo de referência. Sempre. E o exercício vai te falar que ângulo que é esse. Então, olha só. Se eu for adotar o beta como referência, por que beta, professor? Porque aqui está o 90 graus. E eu dei nome para esses ângulos aqui, ó. Chamei esse aqui de alfa, esse aqui de beta. E eu estou adotando o beta como referência. Estou adotando esse daqui, ó. Poderia adotar o ângulo alfa, não tem problema nenhum. Eu estou adotando este beta como referência. Se eu estou adotando o beta como referência, quem que é o seno do ângulo beta? É o cateto oposto ao ângulo beta, que é o 3. Então vamos lá. 3 sobre a hipotenusa. Hipotenusa está oposto a 90 graus. 5. Quem que é cosseno do ângulo beta? Olha só. Cosseno do ângulo beta é o cateto adjacente. O que é adjacente? É ao lado. O seno era o oposto, olha lá, ó, do outro lado. O cosseno é o adjacente ao lado. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Quem que é o cateto adjacente ao ângulo beta? O 4. Quem que é a hipotenusa? O 5. E quem que é tangente do ângulo beta? Olha só, tangente desse ângulo beta. Cateto oposto, que é o 3, sobre cateto adjacente, que é o 4. Você vai precisar decorar essas 3 formulinhas aqui, ó. Legal! Bem louco! Seno, cosseno e tangente. Seno é o oposto sobre hipotenusa. Cosseno, adjacente sobre hipotenusa. Tangente, oposto sobre adjacente. Para ajudar você a decorar essas fórmulas, tem essa frasezinha besta aqui, ó. Só catoa, só catoa. Só é seno, oposto, hipotenusa.
K, cosseno, adjacente, hipotenusa. TOA, tangente, oposto, adjacente. Então, se você lembrar dessa frasezinha, pronto, tá decorada essa fórmula e você consegue calcular seno, cosseno e tangente do ângulo que você quiser. Então, eu vou deixar um desafio para você. Comenta aí embaixo para mim quem que é seno, cosseno e tangente, só que não do ângulo beta. Faz para mim do ângulo alfa. Eu quero ver se você consegue. Seno, cosseno e tangente do ângulo alfa. Só pra gente ver se você tá entendendo, tá bom? Comenta aí embaixo a resposta. Por enquanto, dá uma pausa no vídeo e copiou. Bom, gente, vamos lá. Vamos continuar a nossa aula de trigonometria em triângulo retângulo, tá bom? E eu preciso mostrar pra você os ângulos notáveis. O que é isso, professor? Você vai precisar saber de cabeça o seno, o cosseno e a tangente de três ângulos: 30 graus, 45 graus e 60 graus. Para isso a gente faz uma musiquinha, tá? E aí a gente completa essa tabela com a musiquinha. É uma música natalina. Vamos lá, ó. Seno, cosseno e tangente, 30, 45 e 60 graus. A música é assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vem depois, só no 3, no 2. A tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, olha só. Eu tenho seno, cosseno e a tangente de 30, 45, 60, cantando essa musiquinha aqui, tá? Importante, algumas aproximações. Quanto que vale raiz de 2? Aproximadamente 1,4. Raiz de 3, aproximadamente 1,7, tá? Então, por exemplo, seno de 30 é 1 sobre 2, né? É meio. Esse daí é fácil. Mas e o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. É uma fração e ainda tem uma raiz em cima. Só para você ter noção, essa raiz vale mais ou menos 1,4. Então, o seno de 45 vale mais ou menos 0,7. O que eu quero mostrar para você? Que seno, cosseno e tangente são números, tá? E você vai ter que decorar estes 9 números. A musiquinha ajuda nisso, tá? Como que essas coisas aparecem? Ó? Exemplo, eu quero encontrar o x. Como que eu começo a fazer esse exercício? Primeiro passo, anoto as informações que tem. Então, qual a informação que eu tenho aqui? Ó? O ângulo. Eu vou falar que o meu alfa vale 30 graus. Eu tenho também o oposto, ó, o cateto oposto. Vou colocar que o oposto é 30 centímetros. E eu quero descobrir o oposto do 90 graus. Eu quero descobrir a hipotenusa. A hipotenusa vale x, é a minha incógnita, é a minha interrogação. Então, o primeiro passo é anotar as informações que aparecem no desenho. E depois? Depois eu vou associar o SOCATOA com a tabela. Como, professor? Vamos lá, ó. Eu tenho o O e tenho H. Quem que tem O e H? Só, K ou o TOA? O só, né? E o só estava relacionado ao seno. Então, seno oposto sobre hipotenusa. Eu vou anotar isso aqui, ó. Seno de quem? De 30, né? Ó. Seno de 30 é cateto oposto. Quem que é o cateto oposto? 30 centímetros. Sobre hipotenusa, que está oposto a 90 graus, ó. A hipotenusa vale x. Agora, do lado esquerdo, eu uso as informações da tabela. Olha só, quem que é seno de 30 graus aqui na minha tabela? Seno de 30 graus vale 1 sobre 2. Então, 1 sobre 2. Isso tem que ser 30 sobre x. Agora é só multiplicar em cruz. 1 vezes x, x. 2 vezes 30, 60 centímetros e acabou. Tranquilo, né? Tá gostando da aula? Então já deixa o seu like para você não esquecer, hein? Deixa um like aí, o seu joinha me ajuda demais. Então se você estiver gostando da aula e puder me dar essa ajuda, eu agradeço muito, de coração, tá? Deixa um like que vai me ajudar bastante. Dá uma pausa aí no vídeo e copiou.
E olha só, gente, se você for fazer uma prova de matemática de trigonometria no triângulo retângulo, existem grandes chances de aparecer esse exercício aqui. Tem que aprender ele, hein? Olha só, eu tenho um triângulo retângulo ABC, grandão aqui. Dentro dele, eu tenho outro triângulo retângulo ADC. Eu dei as inclinações aqui, tá? 30 e 60 graus, eu estou pedindo o valor de x. Às vezes ele pede a altura h. Então, olha só. Quando ele pediu o valor de x, que é daqui até aqui, do B até o D, quando ele pedir x, provavelmente ele não vai colocar nada aqui no h. Você vem e completa h. Quando ele te pediu h, provavelmente ele não vai colocar nada aqui no x. Você vem e completa com x. Você vai precisar destas duas informações, tá bom? E aí, professor, como que eu começo? Anotando os dados. Então, olha só. No triângulo ABC, o alfa vale 60 graus. Estou esquecendo essa parte aqui. Ó. O alfa, o ângulo, vai valer 60 graus. Quem que é esse 300 aqui? Ó? É o cateto adjacente. E quem que é o H que eu coloquei? É o cateto oposto. No só catoa, quem que relaciona oposto e adjacente? Só catoa. Oposto e adjacente é a tangente. Então eu venho aqui e faço tangente. Tangente de quem? De 60 igual a oposto, que é o H, sobre o adjacente, que é 300. Tangente de 60 eu vou ter que buscar lá na tabela, tá bom? Naquela tabelinha, a tangente de 60 vale raiz de 3, igual a H sobre 300. Eu não vou substituir a raiz de 3 dessa vez. Olha o que eu vou fazer. Ó. O 300 está dividindo. Vem para cá multiplicando. Então, eu descubro que H vale 300 multiplicando a raiz de 3. Guarda esse resultado aqui. Ó. Deixa eu colocar mais bonitinho aqui para você não confundir. Raiz de 3. Guarda esse resultado e vamos para o triângulo ABC. Deixa eu pegar minha caneta verde aqui. Eu venho no triângulo ABC, que é o grandão. Esquece que existe esse traço e olha só. O alfa, 30 graus. Quem que é este lado aqui? Ó? É o adjacente ao 30 graus. Vale x mais 300. E eu também tenho a informação do cateto oposto ao 30 graus. Esquece esse traço. Ó. Oposto ao 30 graus vale h. Só que agora eu sei que h vale quanto? 300 raiz de 3. Eu vou aplicar quem aqui? O só, o k ou o toa? Quem que relaciona a e o? A tangente. Eu vou aplicar o toa. Então, olha só. Tangente de quem? De 30 tem que ser oposto, que vale 300 raiz de 3, sobre adjacente, que vale x mais 300. Agora, quanto que vale a tangente de 30 graus? Eu tenho que buscar lá na tabela. Vai valer raiz de 3 sobre 3, igual a 300 raiz de 3 sobre x mais 300. Olha por que eu não transformei em 1,7. Porque aqui eu posso cortar. Olha só que bacana, ó. Raiz de 3 de um lado, raiz de 3 do outro, eu corto. Vira 1 e vira 1. Aqui 300 vezes 1 vai dar 300. Eu multiplico em cruz. 1 vezes x mais 300, x mais 300. Igual 3 vezes 300, 900. O 300 que está somando vai para lá subtraindo. Então vai dar 900 menos 300. E eu descubro que o x vale 600. Assinala a alternativa e acabou, tá bom? Dá uma pausa aí no vídeo e copiou. Bom, gente, aula de trigonometria, eu tô curioso para saber o que você achou de trigonometria. Fácil, médio ou difícil? Comenta aí embaixo, tá bom? Aproveita e se inscreve no nosso canal. É um canal pequeno, mas eu tô trazendo aula para você toda semana, sempre muito caprichada, tá? E eu deixei um presentinho para você. Link na descrição, tem um mapa mental, vale a pena baixar.
Espero de coração que eu tenha conseguido te ajudar. Por hoje é isso, fique com Deus e até a próxima.